Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, vamos ler o versículo 39. Mateus 22, versículo 39. Os irmãos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Podemos ler também todos juntos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E o segundo, Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Enquanto tomamos os assentos, vou pedir ao irmão Magido uma palavra de oração. Senhor, és soberano, és exaltado pelas nossas vidas, que Pai Santo seja exaltado também pelo nosso meio de falar, pelo nosso viver, por aquilo que transborda em nosso coração e sai da nossa boca, Pai Santo. Não sejamos achados, Pai Santo, a te desonrar, Senhor Deus, por aquilo que nós falamos, pelas informações que nós espalhamos, Senhor Deus. Antes de tudo quanto a gente fala, Senhor Deus, seja a glória do teu santo nome. Agora que a tua palavra vai ser pregada melhor, será ensinada a nós, Senhor, que possamos estar aptos para ouvir, perceber e entender, Senhor Deus. Tendo em conta que é a tua palavra e não algo que pessoas sentaram e imaginaram, Senhor. Que aquilo que nós já tínhamos acostumado, Senhor Deus, Senhor, possa desarraigar nossos corações, possa, Pai Santo, nos tornar cada vez mais limpos e mais semelhantes a teu Filho, Pai Santo, Cristo Jesus. Em nome dele, Senhor Deus, nos oramos, agradecemos e cremos que o Senhor vai falar poderosamente nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Agora são 17h42. Normalmente o pregador tem que subir em 30, então temos uns 10 minutos em atraso. Não sei se podemos compensar ou tem que terminar mesmo 18 e ponto. Podemos compensar? É de consenso comum? Amém. Graças a Deus, porque esse tema aqui é muito vasto. Eu espero que consiga, claro que não é de esgotar, mas espero que consiga trazer o essencial para a igreja sair daqui edificada, com algo novo e com um entendimento claro sobre este assunto. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. Eu não me encontro muito bem de saúde, onde perceber pela minha voz, mas aprove ao nosso Deus que hoje eu estivesse aqui a trazer essa palavra aos irmãos. Então peço apenas que o irmão esteja atento, né, e não se permita sair daqui da forma que entrou. Colhe alguma coisa e serás abençoado. E se o irmão está aqui, se eu estou aqui neste culto, é porque este culto é para nós. Então, se o tema deste culto é sobre fofoca e difamação, quer dizer que nós somos fofoqueiros. Por isso que nós é que viemos aqui neste culto. Os que não vieram só por não vir, graças a Deus, são os que estão bem. Mas nós que temos problemas, vamos ser corrigidos hoje pela palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu comecei aqui com este versículo. Não é um versículo que está diretamente relacionado ao tema, porque fala de algo, nos coloca uma reflexão importante. Aqui falamos sobre amor. Diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São palavras do Senhor Jesus Cristo a ensinar os seus discípulos sobre o grande mandamento. Ele primeiro diz que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu pensamento, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder. E diz que o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Geralmente, quando nós ouvimos sobre amar o próximo como a si mesmo, nós pensamos sobre coisas relacionadas a bens materiais. Por exemplo, se eu vejo alguém a passar fome, então, da mesma forma que eu gostaria de ser alimentado,
preciso alimentar o outro. Da mesma forma que eu gostaria de vestir, preciso também vestir o outro. Da mesma forma que eu gostaria de receber perdão ou cuidado, também preciso dar isso ao outro. Mas hoje a reflexão é que o amar ao próximo como a nós mesmos envolve também a questão de preservar o nome desse próximo. Envolve também a questão de se preocupar com a reputação do próximo. O amor ao próximo também se estende para essa questão da reputação, o nome, a honra dessa pessoa. Então é aqui onde entra essa questão da fofoca e difamação. E a própria lei ligava essas duas realidades. Em Levítico 19:16, Deus vai ordenar: não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro é alguém que anda a procurar assuntos para espalhar. Então, logo lá em Levíticos, lá no passado, já se estabeleceu esta orientação. E alguns versículos depois vai dizer a repetição disto que nós lemos: chamarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, biblicamente falando, não podemos separar o amor ao próximo do uso que fazemos da informação sobre esta pessoa. Quer dizer que se eu amo alguém, vou amar essa pessoa até na forma como eu gero as informações que eu tenho sobre essa pessoa. Então é aí onde essa questão vem para nós. Veja também o que diz em Provérbios 22:1. Diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Quer dizer que o nome é algo que deve ser preservado, o bom nome de alguém é algo que deve ser preservado mais até do que as nossas riquezas. Por quê? Porque se tu perdes uma riqueza, tu podes conseguir com o trabalho, facilmente tu podes conseguir. Mas se o teu nome é quebrado, é difamado, será difícil você recuperar a reputação. Se difundir uma fofoca sobre ti ou sobre alguém, será difícil recuperar a reputação da pessoa. Uma reputação que leva 20 anos a ser construída pode levar apenas 20 minutos ou segundos para ser destruída. São palavras apenas que cortam ou quebram a reputação de determinada pessoa. Agora vamos refletir sobre uma história. Imagine um cenário de dois jovens que decidiram casar. Então eles passaram a namorar, fizeram a apresentação na família, noivaram e faltam poucos dias para o seu casamento. Mas de repente um homem descobre que a sua noiva está grávida. Eles nunca mantiveram relações, eram virgens os dois, mas de repente ele descobre que a noiva está grávida, pouco tempo antes do seu casamento. Qual seria a atitude do noivo, ou se nós estivéssemos no lugar dessa pessoa? Vamos falar aqui, é ensino. Qual seria a nossa atitude? Mas faríamos de tudo e mais um pouco porque estamos dentro da razão. De fato, ela me traiu, está grávida. Se está grávida é porque me traiu, não é possível engravidar assim de qualquer maneira. Se está grávida é porque me traiu. Então essa seria a nossa atitude e faríamos de tudo até para proteger a nossa reputação. Seríamos os primeiros a expor esse assunto, essa verdade aos outros, para que se soubesse que não, eu é que sou justo, essa vossa filha não foi leal. Amém? Só que essa não é uma história aleatória, é uma história real. E esse homem é José. Esse homem é José, o pai adotivo de Jesus. Quando ele estava ali desposado com Maria, quando estavam a preparar-se para o casamento, de repente Maria aparece grávida. Ela estava grávida sim, só que José não sabia que a gravidez dela era através do Espírito Santo. Mas o fato é que ela estava grávida e ele não sabia dessa questão do Espírito Santo. Mas veja o que José fez. Mateus 1,19 diz: então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. José, dentro de suas razões, com a verdade comprovada no seu entendimento, ele não procurou difamar Maria. Ele preferiu até deixar ela secretamente.
E olha que abandonar uma noiva secretamente era desonra para o próprio homem. Quer dizer que ele preferiu que o seu nome fosse difamado em detrimento da Maria. Isso é a plena manifestação de amor. Por isso começamos com esse versículo. José ali manifestou que amava aquela mulher. Sendo verdade ou não, mas ele preferiu não manchar a reputação dela. Porque aí diz porque ele era justo. Justiça segundo Deus, não justiça segundo os homens. Porque de acordo com os homens, o justo seria ele abandoná-la ou expor o que ela fez. Mas a justiça de alguém temente a Deus vai preservar a reputação do outro. Estou a começar com isso porque é para logo de antemão nós entendermos que a fofoca, a difamação, não está apenas relacionada à mentira, mas também principalmente à verdade. Quer dizer que nem tudo que é verdade eu preciso difundir às pessoas. Se eu vou ou não difundir a coisa, não basta apenas aquilo ser verdadeiro. Não, preciso encaminhar devidamente e a Bíblia vai nos orientar como encaminhar devidamente essa questão. Então, o princípio que deve governar todo esse estudo que nós vamos ter é: o amor não exige que chamemos o pecado de virtude. Nós não vamos elogiar o pecado, mas exige que não usemos o pecado do outro como entretenimento, como arma, como instrumento de destruição da sua reputação. Não vamos abraçar, não vamos elogiar o pecado do outro quando nós entendermos algo que aconteceu. Mas também não vamos usar desse pecado como instrumento para destruir a reputação da pessoa. Mas vamos usar daquele conhecimento que nós tivemos para ganhar essa pessoa. É isso que nós precisamos fazer, ganhar essa pessoa, para que ele seja completamente restaurado. Então, é aqui nesses pontos onde entram dois pecados que estão extremamente normalizados, que são a fofoca e a difamação. Então, nós agora vamos entender um pouco sobre essas duas questões, sobre fofoca e difamação, que não são sinônimos, são questões diferentes, mas geralmente andam misturadas. Por exemplo, fofoca é a circulação indevida de informação acerca de outra pessoa. Circular informação de outra pessoa. Circulação indevida. Indevida por quê? A informação que você está a transmitir pode ser verdadeira, mas se você encaminhar a uma pessoa errada, encaminhar ao meio errado, essa informação não vai ser produtiva, não vai trazer proveito, vai resultar na difamação da própria pessoa. Então, quando nós temos uma informação, precisamos saber como encaminhar, porque se encaminharmos de forma indevida, aquilo vai se tornar uma fofoca. Amém? Espero que estejam a me acompanhar aqui, porque essa questão é muito sensível. Provérbios 26, 20. O que diz? Peço ao irmão para ler. Assim diz a palavra do Senhor: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Amém. Quer dizer que o fogo só acende com lenha. Se tirarmos a lenha, o fogo vai se apagar. É da mesma forma com alguém que é maldizente, alguém que transporta uma informação. Essa pessoa está a colocar lenha na fogueira. E se continuar a colocar lenha na fogueira, isso vai produzir contenda, vai produzir inimizade, vai produzir confusão. E esses efeitos, esses resultados, não devem ser gerados por alguém que se diz cristão. Toda ação que nós fazemos não deve promover contenda, não deve promover inimizade ou discussão, mas deve promover edificação, deve promover bênção, deve promover justiça e todos os atributos que vão nos reconciliar ou nos relacionar com Deus. Tudo aquilo que nós fazemos. Então, as palavras do maldizente, em Provérbios 26, 22, diz que as palavras do maldizente são como doces bocados. Falar mal de alguém é algo que anima, mastigar alguém anima. Você falar da pessoa anima para o nosso paladar. É prazeroso para a nossa carne. Por quê? Porque à medida em que você vai falando de alguém, surge a sutil impressão de que você é melhor que essa outra pessoa.
É aí onde a Bíblia vai falar sobre a questão de julgar o outro ou não. Quando você começa a falar do outro, do pecado do outro, você não abre espaço para olhar para os seus pecados. E naquele momento em que você está a expor, está a falar mal de alguém, é como se você estivesse a se posicionar como sendo melhor que aquela pessoa, porque estás a expor aquela questão. Então a fofoca é atraente porque oferece a sensação de conhecer algo reservado, faz-nos sentir informados, importantes ou incluídos. Agora, a difamação dá um passo além da fofoca. É a comunicação que prejudica injustamente a reputação de alguém. Quando eu pego uma informação, sendo verdadeira ou não, como eu disse, e vou difundir isso, e o resultado que isso vai ter é prejudicar a reputação de alguém, então aí eu caí no pecado da difamação. Agora, a questão aqui que temos que ter em mente é que, como eu falei no início, não vamos concordar com o pecado da pessoa, mas temos que saber como proceder para não destruir aquela pessoa, mas sim ganhar a pessoa. Tiago 4,11 diz: irmãos, não falei mal uns dos outros. É bíblico. E não é só relacionado ao nosso meio como irmãos, mas é em todo o meio onde nós estamos. Não devemos falar dos nossos amigos, mal dos nossos amigos. Não devemos falar mal dos nossos pais, dos nossos familiares. Não devemos falar mal de nossas esposas. Não devemos falar mal. Amém? Mas infelizmente existem cristãos que falam mal de pessoas, de seus irmãos, de pessoas próximas, de qualquer pessoa, até de suas esposas. Misericórdia. Você conversa com ele, tipo, aquela minha esposa é muito atrapalhada. Hoje, eu acordei, ela também não conseguiu me gerir, não sei o quê. Você está a falar isso para quem? Imagina eu a conversar com um dos irmãos, a conversar com o irmão Pércio, por exemplo. Irmão Pércio, hoje minha esposa acordou, não fez nada, só saiu. Eu também saí para o trabalho, não consegui me organizar, nem matar bicheiro. O que é que ele vai fazer com essa informação? Ele vai fazer o que com essa informação? O problema não é em si eu passar a informação para alguém, mas é passar a informação para alguém que não faz parte da solução. Quando alguém peca contra mim ou existe algum embaraço entre pessoas, a primeira pessoa que tem que saber é o visado. Se minha esposa cometeu um erro, a primeira pessoa a saber tem que ser ela. Imagina ela ouvir com a irmã Shane: irmão Pércio disse que teu marido disse que você... Ela haverá contenda entre nós. Mas esse que dorme comigo não conseguiu me falar algo, fui falar para outro e outro também. Então, esse é o perigo de nós levarmos uma informação e difamar. Isso que eu contei a ele pode ser verdade, mas se ele não faz parte da solução, é aí onde começa a surgir a fofoca. Isso leva ao pecado. O problema da fofoca é você levar e encaminhar a pessoa ou ao meio indevido. Você vai levar informações da igreja. Na igreja, um diácono ou tesoureiro roubou dinheiro. Você vai no teu trabalho, colegas, mesmo lá na igreja tem um diácono aí roubou dinheiro. Teus colegas que não são cristãos vão fazer o que com essa informação? Vai endurecer o coração, vão difundir para outros, tipo, naquela igreja rouba-se dinheiro. Aí já não será um que roubou, vamos dizer rouba-se dinheiro. Então, esse é o perigo da fofoca, você encaminhar algo a pessoas ou a ambiente indevido. Amém? Agora, existe algo mais avançado que é a calúnia. Falamos de fofoca, que é encaminhar informações indevidas ou a meios indevidos. Difamação, que é a comunicação que prejudica injustamente a reputação de alguém. Mas também tem a calúnia, que é atribuir a alguém algo que ele não fez, ou apresentar como facto aquilo que não sabemos ser verdade. Por exemplo, vou pegar ainda esse exemplo, espero que não me crie problemas com minha esposa. Ela não faz isso. Este exemplo que eu contei. Irmão, penso, minha esposa hoje acordou, não fez nada em casa. Hoje, eu disse hoje, ela não fez nada. Mas outros dias faz, mas eu não falei que outros dias faz. Ele, quando pegar essa informação, até a terceira ou quarta pessoa, a informação já será: mulher de evangelista Blagoi não faz nada em casa. Se calhar aquele dia ela estava cansada, não sei o que, mas a informação que vai chegar é: ela não faz nada em casa.
Aí já vira uma calúnia. Aí já se substitui o caráter da pessoa. Já fica a ser o caráter da pessoa por causa de uma informação mal transmitida ou transmitida para a pessoa errada. Então nós precisamos ser prudentes, precisamos dominar a nossa língua, precisamos conseguir receber uma informação e reter. Isso é um desafio principalmente para nós os casados. Há coisas que você nem para sua esposa deve contar. Evangelista Fernando. Claro que as mamães não gostam disso. Minha esposa sempre que acaba sabendo uma coisa com outras pessoas que eu já sabia, fica bem estressada. Mas já há coisas que a pessoa não tem nada a ver com isso. Eu já me contaram várias coisas, eu ouvi, mas eu perguntava a pessoa, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu vou fazer? Eu nem conheço a pessoa, nem tenho acesso a essa pessoa. Isso só vai me tornar fofoqueiro, porque eu, não vendo o que fazer com aquela informação, só posso difundir. Então temos que ter domínio, receber uma informação pesada, uma novidade fresca, e você se controlar. Se controlar, domínio próprio. Disse que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Precisamos aprender a nos controlar. Então, essas questões da fofoca, difamação, calúnia costumam se disfarçar e se tornam socialmente aceitas. Primeiro, temos a fofoca que é apresentada como uma simples informação. Vem um irmão a ti e diz, só estou a contar o que aconteceu. Não acrescentei nem nada. É isso que aconteceu, só estou a te contar. Sim, é triste a situação. É triste aquela situação. Só estou a te contar, irmão. Não é nada pessoal. Não lhe odeio, não lhe faço nada. Só estou a te reportar a informação. Mas será que é a pessoa certa que você está a reportar essa informação? Será que já foste falar com essa pessoa que você está aí a expor? Então existe esse tipo de fofoca, que é disfarçada de informação que está sendo passada. Segundo é a fofoca especulativa. Sim, pai do Senhor, irmão, não sei, mas ouvi dizer. Se você não sabe, quer falar o quê? Se você não sabe, cala ou vai perguntar à própria pessoa. Nós não existe meia verdade, não existe um meio termo. Nós precisamos ter certeza das coisas. Então, se não temos certeza da coisa, não adianta nem contar para sua esposa, nem para sua melhor amiga, nem para sua mãe, não adianta contar para ninguém. Você precisa ter certeza das coisas. Amém? Amém. Fofoca especulativa não pode fazer parte do nosso meio. Vejam o que diz 1 Coríntios 4:5. Peço ao irmão para ler. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também dará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um dirá de Deus louvor. Amém. Não julgue antes do tempo. Então, se a informação não chegou acabada a ti e você não tem certeza, não corra para julgar. Não faça nada com essa informação, se você não tem certeza. Porque Deus, a seu tempo, vai esclarecer as coisas. Então, você não queira fazer o papel de Deus. Segundo, temos a fofoca confidencial. Esta é muito famosa. Ei, amado, não conte a ninguém, mas... Se você já está me contando, como é que eu não vou contar a alguém? Se você já não tem o autodomínio, por que espera que eu seja melhor que você? Eu vou contar. Algumas pessoas, quando me contam algumas coisas que ouviram, eu digo, não te garanto isso aí, vou contar. Pelo menos para minha esposa eu vou contar. Então, se a pessoa já vem com esses discursos de não conte a ninguém mais, já identificaste um fofoqueiro aí. Na hora. Que quer gerar alguma confidencialidade, como se vocês fossem importantes.
Só você que está a receber aquela informação exclusiva, mas não tem nada a ver com ele e nem contigo. Então, isto também é fofoca. Quarto, fofoca espiritualizada. Fofoca espiritualizada ou espiritual. Amada igreja, nos últimos tempos eu tenho visto o irmão fulano e nós precisamos orar por ele. Até aqui está bom, precisamos orar por ele. E aí que eu vi ele ontem, numas situações que, só Deus. Até aqui também está mais ou menos. E outra vez eu também lhe vi um dia, você começa a fornecer detalhes. A capa inicial era vamos orar por ele, mas estás a fornecer detalhes para apenas expor a reputação daquela pessoa. Fofoca espiritualizada. E nós cometemos muito isso. Principalmente os líderes. Alguns pastores expõem assuntos. Então nós precisamos ter cautela. A frase inicial que nós precisamos ter é que fofoca é você difundir algo a um meio ou a pessoa indevida, que não faz parte da solução. Então você está a difundir isso na igreja. Imagina eu vir aqui no púlpito, começar a falar de um irmão ou de um ministro, um evangelista que cometeu algum pecado. Aqui tem novos convertidos, tem irmãos que são novos na fé, que não são exercitados. Então, como é que essa informação vai chegar a essas pessoas? O que isso vai gerar neles? Eu preciso encaminhar a pessoas maduras, aos líderes dessa pessoa, que farão parte da solução. Então, não é só difundir, vamos orar. Não, vamos orar como? Vamos orar como se você nem foi falar com ele. Que é a primeira orientação que Deus nos dá em Mateus 18. Depois nós vamos ver isso. Primeiro, logo que você vê uma situação do irmão, vá falar com ele. Não precisa orar. Quero orar, porque se você já viu o que ele cometeu, vá falar com ele e lhe instrua baseado na palavra. Quinto, fofoca recreativa. Quando a fraqueza do outro se torna um assunto de conversa. Provérbios 26, 22. Lemos ali que as palavras do maldizente são como doces bocados. Há pessoas que, quando recebem uma notícia, essa fofoca recreativa, em outros termos, também pode ser chamado de novidade. Novidade. Ou babados, como as demais dizem, babados. Ei, tenho novidades frescas. A pessoa não consegue se conter. E não consegue se conter. Amados, sempre que vocês entenderem uma situação em que vocês não conseguem dominar a coisa ou se dominar, saibam que isso é pecado. Você ouviu uma informação, boca está te doer, não estás a conseguir se conter, estás a ficar mal mesmo. Você está com alguém, começa a tremer ali, tipo, eu tenho uma novidade para ti. Tenho uma novidade, você não está a me entender. Então aquilo começa a nos corroer e nós precisamos contar a alguém, não porque estamos preocupados com a pessoa, não, só por recreação. Só por recreação. Né? É aqui onde muitas de nossas irmãs entram. Por quê? Porque surge por causa da ociosidade. Irmãs que vão se visitar sem programa, se ligam sem programa. Você estava a falar 1 hora de tempo, irmãs. Não são colegas de trabalho, não estão a falar coisas de igreja. Vão falar do quê? Vão promover fofoca. Cada um vai começar a lembrar. Sim, tinha esquecido. Irmã fulana me disse que... Então, a ociosidade, o espaço para a recreação é um ambiente propenso para promover a fofoca. Amém? Então, precisamos ser crentes objetivos. Se vai visitar um irmão, é para orar com ele ou é para lhe visitar. Mas tem que ter um objetivo claro. Não só ir só. Até o irmão Magido, quando vem na minha casa, ele tem um objetivo claro. Vem almoçar. Oramos no livro. Então, você não é só ir lá só conversar, é que vai abrir espaço para isso, amados. Não nos esqueçamos do nosso inimigo, Satanás, que anda em derredor. Então, quando ele está em derredor, os anjos que estão ao redor, basta encontrar uma brecha, porque o Espírito Santo não vai estar num lugar onde está a se promover pecado. Então, quando você está a promover o pecado, é uma brecha para o Espírito Santo de Deus afastar-se. E naquela brecha é que Satanás entra. E como eu disse, falar da outra pessoa anima. Por isso nós precisamos cortar pela raiz.
E atenção, não é só ouvir, ou melhor, falar, porque há quem diz, eu não sou fofoqueiro, mas irmã Shane é muito fofoqueira, mas irmã Shane é amiga dela, está sempre com ela, conversa, essas fofocas promove para ela. Como assim? Quer dizer que os dois são fofoqueiros, tanto o que fala quanto o que gosta de ouvir. Principalmente o que gosta de ouvir. Sim, passivo, né? Sim, então se você não é fofoqueiro, você vai cortar. A pessoa vem, irmão, fulano, primeiro, já falaste com esse irmão? Acabou aí a fofoca, a conversa. Então, são meios, mecanismos de nós cortarmos essa fofoca recreativa. 6 e último sobre fofoca. Vem fofoca por triangulação. Aqui é uma fórmula. A tem um problema com B. A tem um problema com B. Em vez de A procurar B, procura C. Depois C conta para D. Um irmão tem problema com o outro. Em vez de falar com ele, vem falar comigo. Eu, em vez de expor o assunto, também vou contar a outra pessoa. Triangulação. Viramos uma igreja de fofoqueiros. Um ambiente de fofoqueiros. Então nós precisamos ser aqueles onde o mal, quando chegar, vai parar. Não vamos pôr brasa. Nós somos sal da terra, precisamos dar sabor às coisas. Não somos piripiri. Somos sal. Não vamos exagerar nada, vamos dar sabor, orientar. Somos luz para iluminar, para orientar a pessoa. Então, sempre que estiver prestes a falar de alguém, faça uma reflexão. Se essa pessoa estivesse aqui ao meu lado, eu falaria sobre esse assunto? Se ele estivesse aqui, eu diria exatamente da mesma forma, faria da mesma forma. É isso que eu quero que as pessoas façam sobre os meus assuntos. Então faça essa reflexão. E se a resposta for não, então você tem que cortar o assunto. Agora, a difamação aliada à calúnia também tem suas manifestações. Eu olhei aqui apenas 5. Primeiro tem a acusação falsa. Isso aqui é óbvio. Êxodos 20, 16. Sobre os falsos testemunhos. Não é bom, não é correto, não é de crente inventar, aumentar ou falar uma informação que você não tem certeza, uma acusação, afirmar com clareza sobre uma acusação, porque isso vai destruir um inocente. Segundo é a meia-verdade. Uma das formas mais perigosas de difamação não exige nenhuma mentira explícita, basta retirar o contexto. É aquele exemplo que eu estava a dar aqui no início. Sobre contar um cenário que aconteceu num dia sem explicar o contexto. O contexto era, minha esposa estava cansada, por isso não fez atividade, mas eu só disse que minha esposa não fez as atividades. Daí aquela meia-verdade vai moldar o caráter daquela pessoa. Segundo é rotulagem. Rotulagem. A pessoa comete um erro e transformamos aquele erro na identidade da pessoa. Um irmão bom, um irmão crente, mas num certo dia ele comete um pecado e nós passamos a chamar a ele com o atributo daquele pecado. Aquele mentiroso, aquele falso, só porque cometeu um dia e nós vimos, então passamos a rotular. Não, isso é difamação. Se você só viu um dia e ele diz que se arrependeu, então ignore aquilo que passou. Não traga aquilo de volta. Não rotule ele baseado naquilo que ele fez. Se ele se arrependeu, então ele cristão, é filho de Deus. Amém? Segundo é a atribuição de... Quarto é a atribuição de motivos. Motivos, especulações. Aquele irmão só prega porque quer aparecer. Aquele irmão só dirige louvor porque quer aparecer. Só toca bateria porque quer aparecer. São especulações. Talvez seja isso, mas quem te disse? Pode ser sim que ele quer aparecer, mas quem te disse? Então, se ninguém te disse, se não tem certeza, se não é facto, então remova isso da sua boca, porque é uma difamação. Amém? E quinto, é ressuscitar pecados antigos. Pecados antigos. Está vendo aquele irmão ali? Não, ele era assim. Traiu a esposa em 2019. Aquele evangelista mesmo que está a curar pessoas, aquele mesmo.
traiu a esposa. Algo que já passou, que ele já foi redimido, já foi restaurado, mas você, por causa da sua inveja, do seu orgulho, dos seus demônios, começa a promover difamação àquela pessoa. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. O crente não pode ser duvidoso. O crente tem que amar a verdade. O crente não pode dizer, eu não sei se aquele se arrependeu. Se ele diz que se arrependeu, você é melhor crer que ele se arrependeu. Se ele se arrependeu ou não, isso é assunto dele com Deus. Mas você como crente, por isso que se chama crente, é alguém que acredita em tudo que ele diz. Menos heresias, né? Mas se alguém diz que fez uma coisa, se arrependeu, então você creia no arrependimento daquela pessoa. Não tente inventar qualquer outra coisa ou rotular qualquer outra coisa. Precisamos ser prudentes. Agora nós vamos entender por que nós fazemos isso. Eu creio que cada um dos irmãos aqui conseguiu se identificar nesses pontos que nós arrolamos. Então, por que nós fazemos isso? Por que somos assim? Por que gostamos de falar dos outros? De promover coisas erradas? Ou quando encontramos uma brecha de alguém, gostamos de promover? Por quê? Jesus ensina que o problema da língua não começa na boca, começa no coração. Mateus 12:34 declara que do coração, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aquilo que está em abundância no nosso coração é isso que vai refletir na nossa boca. Então, existem pecados que estão ocultados no nosso coração, que se manifestam em forma de fofoca. Um deles é o orgulho. Você pode existir algum orgulho em ti. Filipenses 2:3 ordena que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas que cada um considere os outros superiores a si. Quando contamos os erros de outras pessoas, aquilo é uma forma de rebaixar aquela pessoa. E aí você nem precisa se elevar, é só baixar aquela pessoa até um nível e pôr lá embaixo. Quando você fala do pecado de alguém, você nem precisa falar que você é justo. Você já rebaixou aquela pessoa. Então, o orgulho que há em ti, que te faz parecer mais importante ou mais santo que os outros, vai te fazer falar deliberadamente do pecado dos outros ou dos erros dos outros, para que os outros fiquem rebaixados. Então, é apenas um orgulho que foi revelado. E pode existir também inveja, quando diminuímos a imagem de alguém por causa do seu crescimento. Esse exemplo que eu disse, só prega para aparecer. Você está vendo um irmão dedicado na obra, faz tudo, serve em todas as áreas, ele é dedicado. Você começa a especular. Aquele irmão não lhe vê assim, está a procurar pasta na igreja, quer ser consagrado. Ele está servindo, dedicado, mas você, seu preguiçoso, como está assim parado, não quer compromisso com Deus nem nada, começa a promover situações por inveja, começa a difamar aquela pessoa. Isso também é um pecado. Pode existir ressentimento, mágoa, angústia em nossos corações. E a angústia, amados, é algo perigoso, porque isso barra a presença de Deus em nossa vida. Quem é angustiado veda-se sobre as bênçãos de Deus. Como nós não conseguimos confrontar alguém que nos feriu, procuramos aliados e começamos a falar mal daquela pessoa. Alguém fez algo errado, te pediu perdão, mas você não quer perdoar, tem um coração amargurado. Então você continua a promover aquela tua semente aos outros. Não ver, irmão fulano me fez isso, mas ele já se arrependeu. E você diz que lhe perdoou, mas o teu coração ainda está a lhe corroer. Então você vai promovendo calúnias em favor daquele irmão e fofocas só por causa do seu ressentimento. Também pode existir um desejo de aceitação social. Quando alguém percebe que quer ser integrado no meio, quer ter amigos, ele sente que precisa trazer novidades ou coisas relevantes para aquelas pessoas incluírem no meio dele. Não, irmão, eu sempre tenho novidades. Irmão fulano fez isso. Sempre quer contar alguma coisa para ser relevante naquele meio onde ele está. Então a pessoa quer ser aceita, então acaba cometendo esse pecado. E por último é que pode existir também falta de domínio próprio, que é essa questão que estamos a falar. Este é o maior de todos. Ouvimos algo e sentimos necessidade imediata de transmitir. Precisamos ter domínio próprio.
Vamos ler Provérbios 16, 28. Peço uma irmã para ler. O homem perverso explica a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Amém. Na minha versão aqui diz: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Amados, aquilo que nós falamos com a nossa língua, ainda que seja simples, ainda que seja algo rápido, pode destruir a reputação de alguém. E nós precisamos amar as pessoas e amar a reputação das pessoas. Quando eu sou cristão, eu tenho que ficar alegre quando eu ouço uma outra pessoa falar de um outro irmão. Alguém fala: epa, irmão Carlos é dedicado, ele gosta de evangelizar, ele é uma boa pessoa. Eu tenho que gostar disso, de ouvir alguém a ser bem falado, ouvir a reputação de alguém a ser conservada. Mas o que acontece no nosso tempo é que nós procuramos brecha. Quando vemos um irmão dedicado, nós não acreditamos, tipo, esse está nos esquivar aqui. No dia em que ouvimos alguma coisa, falamos: já agarramos. Queria ver, aquele é santo mais que quem? Então nós não amamos as pessoas, nós não amamos o próximo. Se você ama o próximo, você deve amar a reputação do seu próximo. E quando você amar a reputação do seu próximo, quando você também ouvir o seu irmão a ser difamado, você há de correr logo para ir falar com o seu irmão. Tipo: irmão, ouvi que te viram a pecar. É verdade. Se ele confessar, você ganhou esse irmão. Mas se você não amar a reputação dele, você até vai acrescentar: ele via pecar. Eles são assim mesmo. Eu queria ler. É pior aquele. Vamos sempre acrescentar alguma coisa, porque não amamos. Então, voltemos ao primeiro versículo que nós lemos: amar ao próximo como a si mesmo. Então, se nós queremos exercitar o amor, vamos lá exercitar na questão da reputação. Quando dizem que na tua igreja teus irmãos não são sérios, promovem contendas, são fofoqueiros, como é que você fica com relação a isso? Isso fere o seu coração? Você toma alguma atitude ou apenas pega e difunde as informações? Como cristãos, precisamos ser amantes da boa reputação do nosso próximo. Além disso, a fofoca transforma frequentemente o ouvinte em participante. Como eu estava a falar, que o fofoqueiro não é só aquele que fala, mas também aquele que ouve. Vamos aqui tentar correr. Tem muita informação aqui. Em 1 Coríntios 6, 9 a 10, Paulo vai incluir os maldizentes entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, se você é santo, não comete pecado, nenhum pecado que é socialmente aceito, você não comete, mas você é um maldizente, você não vai herdar o reino de Deus. Quer dizer que tanto esse irmão que você anda a falar mal porque ele comete pecado e comete de verdade, quanto você, os dois não vão herdar o reino dos céus. O cristianismo não é passivo, é ativo. Deus não há de descer para agir em favor do outro, do próximo. Nós é que precisamos fazer o papel que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Então, se nós vemos um irmão a se perder, a se desviar, precisamos correr e resgatar esse irmão e não promover ou falar mal dele. Então, essa precisa ser nossa atitude. Agora, vamos entender qual é o caminho bíblico. Abramos Mateus 15. Aqui vamos entender como é que a Bíblia orienta que nós nos posicionemos quando um irmão peca contra nós ou comete um pecado. Estarei lendo aqui para maior esclarecimento. Mateus 18, 15. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Amém? A primeira instrução de Cristo: se teu irmão pecar, vai a ele. E qual é a primeira instrução do fofoqueiro ou da fofoca? Se teu irmão pecar, vá aos teus.
Você não vai a ele, você vai aos teus e começa a promover. Mas o caminho que Cristo estabelece é, se ele pecou, vá ter com ele. Vá ter com ele. Por quê? Porque se ele te ouvir e se arrepender, ganhaste até o irmão. Cristo está preocupado com nós herdarmos os céus. Então, se nós percebemos que o irmão está a se desviar desse foco do céu, precisamos ir ganhá-lo de volta. Depois diz, mas, versículo 16, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Foste falar com ele, não ouviu, aí sim é que vais falar para ainda não vais difundir. E esse que você vai lhe falar não é que não pode trazer solução, mas é que pode te ajudar na solução. Não alguém que só vai ouvir e difamar isso. É alguém que vai ouvir e vai contigo com o coração movido mesmo por ajudar aquele irmão e vão lhe orientar. Se ele vos ouvir, vocês ganharam esse irmão na segunda tentativa. Versículo 17. Mas, ou melhor, e se não as escutar, aí sim, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Só depois de 2 tentativas é que você vai contar à igreja. E a igreja referida aqui é a liderança. Você vai contar a liderança. Viste teu irmão a pecar, foste ter com ele. Irmão fulano, eu te vi ontem à noite. Não sei o que, me arrependo. Ok, acabou o assunto. Se ele se arrependeu, acabou. Viste ele outra vez, chama um outro irmão e vão ter com ele. Se ele vos ouvir, acabou o assunto, ninguém deve difundir aquilo, acabou mesmo. Mas se ele insistir, é aí que você vai falar com os líderes. E os líderes já têm autonomia, ou de cortar comunhão a essa pessoa, ou de dar uma disciplina, já têm autonomia porque já houveram fases, já houveram crivos, já houveram tentativas de resgatar esse irmão. Então não é só chegar e julgar. Esse é o caminho que Cristo estabelece. O objetivo aqui é recuperar o relacionamento e conduzir o irmão à restauração. Enquanto o irmão não for restaurado, nós precisamos continuar nessa luta para ganhar ele. Agora, para vencer o pecado, precisamos substituir um padrão de falar do outro. E Efésios 4:29 estabelece isso. Vai trazer um remédio. Não basta apenas você dizer que não vou falar mal do próximo. Esse cenário que eu disse de 2 irmãs que uma vai visitar a outra. Então, se elas já têm conhecimento que não devem fofocar, então o que elas vão conversar ali? É isso que Efésios vai dizer. Diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que as ouvem. Então, vossa conversa vai ser uma conversa sobre coisas que edificam, coisas que promovem graça, coisas que são benéficas para a saúde espiritual da pessoa. Não será para falar mal ou difundir coisas que você não tem certeza. Será para compartilhar a palavra. Será para cantar em louvores. Será para se levar a ir a evangelizar, testemunhar. Será para se darem conselhos, coisas boas, não só relacionadas ao cristianismo, mas também para a vida. Então é isso que precisa encher o vosso coração. Precisamos nutrir o nosso coração com a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus abundar em nosso coração, então vai transbordar da nossa boca. Daí não vamos soltar duas ou mais palavras sem mencionar um versículo, sem mencionar um texto bíblico, sem mencionar qualquer coisa relacionada à palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o remédio é a palavra. Praticamente o remédio para todo pecado é a palavra. Então, se nós nos enchermos da palavra, não haverá espaço para promovermos fofoca ou difamação. Precisamos vencer isso. Precisamos superar este pecado. Amém? Então, esta era a meditação que eu queria aqui trazer com os irmãos. Só para finalizar aqui, dizer que a fofoca diz: sei algo sobre ele que os outros precisam ouvir, mas o amor
vai perguntar: como posso tratar essa situação sem destruir desnecessariamente o meu irmão? Então, não basta apenas aquilo que nós temos ser verdade, mas precisamos saber como é que isso vai ser encaminhado para ganhar o tal irmão. Então, se essa ação que eu fizer for destruir o irmão ou a reputação, então não faço. Mas se for para promover a restauração desse irmão, aí é que eu tenho que proceder. Amém? Então, vamos agradecer a palavra em oração e depois passaremos para as nossas questões. Amém? Oremos. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Queremos te dar graças pelo seu amor, por sua misericórdia. Pai, abençoe a sua igreja e nos encha da sua graça. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Dúvidas, amados? A paz do Senhor, amém? Amém. Foi um bom estudo. Dizer que realmente Deus está preocupado, como costuma dizer nosso missionário de mim, em lapidar o seu povo, né? Amém. E vamos ficar lapidados, na verdade, se pusermos em prática. Eu só queria acrescentar um pouco acerca do que nós aprendemos aqui. Houve alguém que havia fomentado uma fofoca e lesou aquela pessoa quando ficou se sabendo, né? Aquela pessoa ficou triste e ele achou que tinha que aproximar e pedir desculpas. E ele aproximou e disse: olha, perdoa-me, fui eu que fomentei isso tudo, mas eu estou a pedir para me perdoar. E aí ele deu uma condição, disse que eu posso perdoar, mas deixa eu fazer uma coisa. Disse: eu sou capaz de fazer tudo, mas só quero o seu perdão. Disse: ok, tem um trabalho, vai apanhar penas de galinha. Aí o homem foi apanhar penas de galinha um saco. Disse: já está aqui. Disse: agora vai naquele prédio ali, sobe lá nisso. Vai espalhar todas aquelas penas. Depois vem para aqui. O homem subiu lá no prédio, estava a fazer vento, espalhou. Outras penas foram para Paquite, outras para Inos, dependendo do vento, levava as penas para cada sítio. Aí o homem voltou já, disse: agora vai apanhar todas aquelas penas traseiras e eu vou te perdoar. Então, para dizer que a fofoca é muito rápida, fofoca destrói lares, fofoca até mata pessoas. Então é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Então a dica é: não devemos dizer o que sabemos, devemos saber o que dizer. Glória a Deus. Okay? Amém. Amém. Antes de falar, se eu falar isso, o que é que vai gerar? Então olhar, se eu fizer isso, aquele lar vai se destruir. Se eu fizer isso, aquele irmão vai ser expulso do serviço. Então, como o nosso evangelista aqui disse, vale a pena aproximar a pessoa e lhe falar. Então era isso. Amém. Amém. Então vamos nos colocar em pé. Vamos orar e no final vou pedir o evangelista Fernando para encerrar. Amém.